Meus amigos, hoje a gente vem falar sobre a caridade, né? Hoje a gente vem falar sobre esse capítulo do Evangelho e de muito interessante a sistematização que Kardec nos mostra no próprio Evangelho. Já não bastasse o livro dos Espíritos, a organização que ele nos deu através das temáticas e das perguntas, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também sistematiza de uma forma que a gente consiga compreender melhor. Se nós observarmos, fora da caridade não há salvação, que é a máxima da doutrina espírita que é dita, ela está no centro do Evangelho segundo o Espiritismo, no meio do Evangelho segundo o Espiritismo. Antigamente, quando se abria os papiros, né, quando ia procurar alguma coisa para ler, o mais importante estava no centro, estava no meio. E assim é o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando está fora da caridade não há salvação, no seu capítulo 15, nós vamos ver que ele está praticamente no centro, ou seja, engloba o que veio e vai englobar o que virá ainda da leitura do Evangelho. E o interessante ainda é que Kardec nos mostra de uma forma diferente a caridade, não como ele nos mostra lá no capítulo 13, quando ele fala que fazer o bem sem ostentação, né? Façais com a mão direita sem que a esquerda veja. Então, ele nos mostra um novo tipo de caridade, porque lá no capítulo 13, ele vai nos falar sobre a beneficência, ele vai falar sobre a caridade moral, sobre a caridade material. Ora, e não esgotou o assunto de caridade, mas aí Kardec vem no capítulo 15 nos mostrar que sem caridade não há salvação, e só com ela irá haver. Então, ele nos traz de uma forma diferenciada. E nós, costumeiramente, nós não conseguimos dizer a uma pessoa, ou adjetivar a pessoa de caridoso. Eu particularmente tenho muita dificuldade. Quando a gente olha uma pessoa que faz um ato em prol do outro, nós costumamos dizer que são pessoas solidárias, são pessoas generosas. Quando nós vamos falar, inclusive do próprio Jesus, se a gente for adjetivar dos inúmeras qualidades que ele tinha, nós dificilmente iremos qualificá-lo como caridoso. Só se disser mais caridoso, ele não é não? É também caridoso. Mas vamos dizer que ele é amoroso, nós vamos dizer que ele é benevolente, nós vamos dizer que ele nos passa tranquilidade, nos passa paz, que é um exemplo. Nós vamos falar de Chico Xavier, que é um exemplo de amor ao próximo. Naturalmente, às vezes, quando falamos de São Francisco de Assis, aí sim nos vem mais a nomenclatura de caridade, que foi isso que São Francisco de Assis fez durante sua passagem. Mas por que nós temos tanta dificuldade de mostrar e de adjetivar as pessoas como caridosas? Lógico que é um adjetivo que muitos de nós somos, mas nós costumamos dizer. Eu, quando eu fui entender de caridade, assim, da minha forma de entendimento de caridade, né, eu via minha avó distribuindo feiras para uma comunidade que vinha de 15 em 15 dias até a casa dela, e essas pessoas formavam filas e ela dava as cestas básicas para essas pessoas irem. E eu via aquilo acontecendo, mas eu não sabia que se dava um nome também àquilo de caridade. Eu achava que ela entregava as cestas para o povo, mas não sabia dizer que era caridade. E aí, quando eu cresci um pouco, eu notei que isso faz parte, sim, da caridade. Até também de doar ao outro algo que você tem, material também. E isso Jesus nos fala principalmente na parábola do bom samaritano, que está lá também, que Kardec nos mostra lá em Lucas, quando ele vai falar sobre quem iria passando a uma estrada até Jericó. Essa pessoa, ela é furtada por alguns ladrões, ela sofre violência física, cai no caminho e espera que alguém auxilie. Então, quantos de nós, na verdade, estamos caídos no meio do caminho? Quantos de nós sofremos agressões das nossas próprias más inclinações de outras existências, que trouxemos para essa existência e ainda estamos caídos, nós não conseguimos nos levantar ainda, e estamos pedindo socorro a algumas pessoas que estão à nossa volta. E quantas pessoas que nós passamos próximos estão pedindo também socorro a nós, porque não conseguem se levantar ainda das suas próprias dificuldades ou das dificuldades que conseguiram adquirir até nessa existência mesmo, com algumas escolhas equivocadas. E nisso Jesus mostra, quando indagado, de quem era o mais próximo. Quando ele começa a contar essa parábola, é quando os fariseus se reúnem com ele e perguntam: Senhor, quem é o próximo que a gente deve amar? E aí Jesus fala da parábola do bom samaritano.
E nos mostra que passou primeiro o sacerdote e não o ajudou, depois passou o levita e não o ajudou. E por fim, vai passar o samaritano, que naquele tempo, o samaritano, ele era execrado pelos judeus. Então, ele traz a figura do próprio samaritano para mostrar verdadeiramente de que aquele que nos faz a caridade independe de cor, de raça, de religião, de crença, de idade. Porque quando nós queremos ajudar alguém ou vamos auxiliar alguém, nós ainda temos o livre-arbítrio da escolha. Nós podemos dizer, vou auxiliar fulano. E ainda na nossa inferioridade, nós nos negamos a auxiliar outras pessoas, porque nós achamos que a pessoa não merece, porque nós achamos que não estamos preparados para auxiliar. Mas no inverso, Deus age de forma bastante assertiva, porque quando nós vamos ajudar na atividade e podemos escolher, quando vamos ser ajudados, nós não podemos escolher quem nos ajuda. Simplesmente alguém vem e nos ajuda. E naturalmente, às vezes, são as pessoas que nós menos imaginamos que poderiam nos ajudar nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor. E aí é quando Jesus fala do bom samaritano. Aquele que você dizia, o homem que estava no chão, que era excluído por ele, por ser judeu. Mas na verdade foi ele que lhe acolheu, foi ele que chegou junto de você. Então nós vivemos aqui dentro de um mecanismo de vivência nessa existência de ajudas mútuas. E nós não sabemos, como o pessoal diz, né? A gente não sabe o dia de amanhã, quem virá ao nosso auxílio, quem nos estenderá essa mão. E aí é quando nós começamos a conceituar a caridade. Porque quando nós vamos ler a máxima que Kardec nos deixa, fora da caridade não há salvação, nós nos deparamos com duas situações. Eu entendia que era o amor, não a caridade. E a salvação, trazendo numa nova perspectiva da doutrina espírita, de que esse termo possa ser que esteja um pouco equivocado, que salvação é essa? Não seria, na verdade, fora do amor não há evolução? Porque fora da caridade não há salvação. E aí a gente vai ter que entender um pouco sobre a ideia do cristianismo, que nos fala de salvação, de que dentro de uma única existência que nós teríamos, nascemos, aceitamos a religião, aceitamos Jesus, vivemos fora do pecado, andamos na linha, tememos a Deus, nós conseguiremos a nossa salvação, fazendo a caridade, ajudando materialmente, vez ou outra ajudando moralmente as pessoas. Mas aí eu conseguiria a minha salvação, eu conseguiria ser salvo. E aí eu teria a entrada no reino dos céus. Mas a doutrina espírita primeiro nos mostra da lei reencarnacionista, na pluralidade de existências. Nós temos várias existências. Como eu posso me salvar? Praticando a caridade, eu já estou salvo, já estou tranquilo. Na verdade, a salvação que se traz através de Kardec, que a doutrina espírita nos fala, é salvar de nós mesmos, é salvar das nossas próprias más inclinações, é salvar das nossas próprias imperfeições. Utilizando a caridade, como a música também do Semiarte, composta por Ebson, ele diz lá entre amigos que a caridade cura e transforma. E é isso que ela vai fazendo conosco. Ela vai nos transformando e vai nos limpando. Cada vez que nós fazemos uma ação dentro de uma caridade, nós vamos tomando uma chuveirada e o lamaçal que foi colocado dentro de nós por nós mesmos vai limpando aos poucos. E isso vai adquirindo que a gente consiga salvar dessas más inclinações, desses equívocos que nós fazemos. E a caridade, a própria terminologia da caridade, que aí Paulo vai nos trazer essa terminologia da caridade. Quando a gente vai ver lá, quando ele fala na sua primeira carta aos Coríntios, que ele vai falar sobre o amor e a caridade. Em algumas traduções no grego, ele vem como ágape, que seria o amor. Quando se traduz para o latim, vem caritas, que aí é a caridade.
Então Paulo, quando ele fala, por mais que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não houvesse ágape, e aí é o amor, mas no latim já foi traduzido para o caritas. Então, se não houvesse a caridade, eu nada seria, eu nada conseguiria. Então, na verdade, a gente tem aí uma caridade trazendo uma interligação muito forte com o sentimento mais sublime que nós temos, que é o sentimento do amor. Então nós começamos a entender a caridade de uma forma diferente, porque ser caridoso, na verdade, não é dar algo a alguém. Ser caridoso não é dizer aqui, ó, toma aqui um objeto, algo material que eu vou te satisfazer. Não é, na verdade, também apenas chegar nas pessoas, né, quem está necessitando, e trazer uma palavra de conforto, uma palavra de amor. Não é só isso. Paulo, ele nos demonstra essa caridade de uma forma maior. Paulo diz que a caridade é o sentimento dentro do ato da doação. Então, o único fato de eu doar não quer dizer que eu esteja sendo caridoso. Eu preciso ter o sentimento, porque na verdade o amor nós temos. O amor é aquilo que Deus nos deu, que está dentro de nós. Quando eu transformo isso em atitude para com o outro, é caridade. Então, amor é o que eu tenho, caridade é o que eu faço, é o amor em atividade. Então, amar ao próximo como a mim mesmo, na verdade, é quando eu consigo amar ao outro, eu estou sendo caridoso ao outro, eu estou transformando aquele amor. A caridade é o amor em atividade. Então, quantos de nós estamos colocando esse amor em atividade para adquirir aquilo que Paulo nos fala e entende sobre caridade? Porque nós entendemos apenas como essa entrega, como esse objeto. Haroldo Dutra conta uma história que Divaldo disse a ele de uma forma muito interessante. Divaldo disse: Haroldo, você sabia que muitas pessoas, e aí de uma forma, utilizando uma analogia, claro, Divaldo disse: você sabia que muitas pessoas vão ao inferno pelo caminho do céu? E aí Divaldo disse: não. Haroldo disse: não estou entendendo, Divaldo, como é que vai para o inferno pelo caminho do céu? E ele disse: porque muitas pessoas estão na atividade do bem. Muitas pessoas estão no trabalho do bem. Muitas pessoas estão se disponibilizando a estar no trabalho do bem. Então elas estão no local certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, mas a sua postura está equivocada. Então, não basta só que a gente faça o trabalho. É necessário saber a intenção que nós estamos colocando naquele trabalho. E aí, Haroldo citou um rapaz que fazia, nós temos aqui na casa mesmo, a questão do sopão, e ele citou um rapaz que já fazia 20 anos que ele estava na atividade do sopão. E aí ele já estava exausto daquela atividade do sopão. Aí ele chegava todo dia com as verduras, cortava as verduras bem rápido, pegava tudo, botava no caldeirão, mexia. As pessoas passavam para pegar a sopa, ele botava, nem via, próximo. E aí até que em um momento ele começou a dizer que não estava conseguindo mais frequentar as atividades do centro. E aí foi quando ele foi conversar com um colega, e aí o colega disse: mas será, o que é que você está fazendo? Não, eu faço tudo no centro, eu tenho a atividade do sopão, faz 20 anos, eu faço outras atividades lá no centro, mas não está bem, não está bom não. Ele disse: mas será que você está fazendo a mesma atividade e você não me vê lá todo dia? Toda sexta-feira, que é o dia do sopão, você não me vê lá. Disse: mas você está fazendo atividade e você não me vê não. Mas a atividade da maneira certa, a conduta que você coloca ali, o ato, o sentimento, como nos falou Paulo, dentro daquela atividade que você faz. Será se você está colocando aquilo? Eu sempre me perguntei muito, depois que eu comecei a visitar algumas casas, assistindo palestras, fazendo palestras, e aí a gente escuta algumas pessoas às vezes elogiando, algumas pessoas criticando uma palestra ou outra, ou alguns palestrantes. E aí uma vez bateu uma interrogação em mim e disse: o que seria uma boa palestra? O que seria fazer uma boa palestra? E aí uma vez um colega meu disse: uma boa palestra é a palestra que você acolhe, é a palestra que você consola.
O objetivo da palestra é esse, é consolar. E aí eu fiquei pensando, da primeira palestra que eu fiz, tinha até algumas pessoas aqui na primeira palestra que eu fiz, e aquilo que eu me doei para fazer aquela primeira palestra, aquele primeiro dia que eu ia estar lá, disse, vou fazer uma palestra, então vou, né? Não sei como é, vou me preparar. Geralmente quando a gente vai para o primeiro dia de aula, geralmente que é o primeiro dia do trabalho, a gente bota a melhor roupa, a gente se perfuma, a gente acorda cedo, né? Quando a gente vai encontrar a namorada a primeira vez, a gente nem se reconhece de tão cheiroso que a gente está, né? A primeira vez é sempre mágica. Quando a gente entra na casa espírita, que descobre que tem atividades, que descobre que pode ajudar o outro, que pode auxiliar o outro, que pode se ajudar. Aí vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, manhã, tarde e noite. Entra naquilo, mas depois de um tempo nós nos acomodamos dentro desse trabalho. E nós vivemos de dizer a quantidade cronológica de do tempo que estamos naquela atividade, sem nos mostrar a qualidade de estar naquela atividade, tirando a caridade da atividade. Tenho 35 anos de doutrina espírita, não preciso mais ler nada, já sei de tudo, né? Mas eu já fiz algumas palestras, é só dar uma rabiscada por cima. E a caridade dentro dela? E a caridade dentro do trabalho que você vai fazer? Mas eu já estou aqui no meu trabalho, estou perto de me aposentar. E as pessoas que vão precisar de você, nesses últimos meses que você tem de atividade, e a caridade? Onde está? Onde nós colocamos a caridade? Vamos ao centro todos os dias, às vezes no automático, às vezes como o rapaz da sopa. Corta, 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 entrega. E o sentimento naquilo. Então, muito mais do que esse ato de entrega, é aquele sentimento que a gente coloca. A gente tem aqui na casa as cestas básicas. E aí eu vou comprar o alimento que eu faço a doação. E aí eu olho assim pro alimento, eu faço, quem é que vai tomar desse alimento? Quem a gente vai conseguir saciar? Quem a gente vai conseguir dar um sorriso e fazer com que ele durma tranquilo? Porque está se alimentando. Então o ato simplesmente de você pegar na prateleira, né? E dizer, tá aí. Será se esse é o ato verdadeiro da caridade? Será se nós estamos sendo caridosos? Porque quando a gente descobre a caridade, a gente faz primeiramente a caridade, vamos e convenhamos ainda pela nossa imperfeição, às vezes por uma troca, né? Eu vou ser caridoso, disseram que fora da caridade não há salvação, vou começar a dar umas coisinhas aqui para eu poder sair bem na fita. A gente começa primeiramente fazendo isso, mas é o início, é o início de doar, é o início de dar alguma coisa. Às vezes a gente só faz a caridade material, a gente entrega, que também é uma caridade, se a gente for ver dentro da própria doutrina, que nos fala quem mais será dado, mais será cobrado, também de uma forma material, a distribuição que nós precisamos fazer, para que tanto acúmulo, se a gente pode doar, mas como a gente doa e como é que a gente faz isso. E para que a gente compreenda como Paulo chegou até isso, até essa caridade, nós precisamos também entender um pouco dele, da transformação que o próprio Paulo teve durante sua vida, da misericórdia divina para com Paulo, né? Nascido lá em Tasso, que hoje é uma cidade lá da Turquia, Paulo nasceu sendo aprendiz da lei mosaica e para se transformar em rabino, doutor da lei, né? Para implementar, fiscalizar e cobrar a prática da lei judaica. E aí Paulo fez muito isso, foi para Jerusalém também aí muito novo, depois retornou a Roma, e aí em Roma começou a perseguir aqueles que estavam praticando a mensagem de Jesus, que tinha deixado essa mensagem do cristianismo. E aí em uma dessas perseguições, Paulo estava indo até a cidade de Damasco, e aí cai do cavalo, uma luminosidade muito grande em cima dele, e aí Paulo fica atônito, cego,
e pergunta: Senhor, e escuta a voz: Paulo, por que me persegues? E ele disse: mas quem é você? Ele disse: sou Jesus, o que tu persegues. Ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? E ele disse: entra na cidade de Damasco e tu vais saber. E também, de uma forma de analogia, Paulo fica cego durante 3 dias. E esse momento é muito importante, porque todos nós, queira ou não queira, somos um Saulo passando para um Paulo. Esse é o nosso intuito de entendimento, de mergulho dentro dessa mensagem. Às vezes, pela nossa ignorância, dentro das nossas vidas que já tivemos, vamos nos clareando aos poucos. E nesse processo e nesse caminhar, é natural que nós, às vezes, nos percamos. Ou achamos que estamos perdidos. Às vezes achamos que estamos cegos, que nós não sabemos para onde ir. É natural que quando você sai de um local e pretende ir ao outro, você vai chegar em um determinado momento que você vai se sentir um pouco fora de lugar. Isso é natural. Então nós não precisamos recuar diante disso, mas nós precisamos saber de onde nós saímos. Muitas pessoas dizem assim: mas a gente precisa saber da vida de agora para frente. Eu quero lá saber quem eu fui em vidas passadas. Nós não queremos saber quem fomos em vidas passadas. Realmente, o que interessa é da agora para frente. Mas nós precisamos ter a consciência de que nós já fomos muito mais ignorantes do que somos hoje. E que isso faz parte de uma evolução. Porque se a gente não sabe de onde nós saímos, é capaz de a gente fazer todo o caminho, retornar, voltar ao início e não ter avançado, estagnar. Então é necessário saber de onde eu estou saindo, sempre, para eu saber que aquele caminho está valendo a pena e que eu quero chegar em algo melhor, em algo maior. Então, se você pega uma transformação de um ser que perseguia aqueles que falavam a mensagem de Jesus, e agora essa pessoa começa a ser uma das principais na propagação dessa mensagem, de que fazia várias e várias viagens falando sobre a nova mensagem do Cristo, do cristianismo, do amor, do perdão, e que não se dá conta, não consegue dar conta de tantos lugares para visitar, que vai ter que começar a se comunicar através das cartas, e aí é quando surgem as grandes e as cheias de profundidades cartas de Paulo, que faz aos romanos, aos gálatas, que faz aos colonicenses, tessalonicenses e aos coríntios, lá na cidade de Corinto. Uma cidade desenvolvida, uma cidade de um comércio efervescente, de pessoas de grande conhecimento. Tanto é que a mensagem é específica para a cidade de Corinto, porque são pessoas que têm muito conhecimento, inclusive das leis mosaicas, inclusive das leis, das mensagens que Jesus vai trazendo. E aí a gente sabe da dificuldade que nós temos em falar muitas vezes para aqueles que já se acham sabedores de tudo, porque estão tão cheios de si que não tem espaço para Deus, que não tem espaço para a mensagem de Jesus. Nós já sabemos tanto. E aí Paulo manda esse recado aos coríntios. Não adianta, lá na sua epístola, no capítulo 13, quando ele começa dizendo: não adianta que eu soubesse falar a língua dos homens e dos anjos, porque se não tiver amor, ou seja, se não tiver caridade, de nada adianta. Se tudo isso não for feito através da caridade, e aí é isso que eu me lembro quando eu vou falar. É isso que eu me lembro quando eu vou para alguma atividade. É isso que eu me lembro quando a gente vem para a atividade aqui do grupo de estudos na quarta-feira. A caridade precisa estar presente. E não apenas dizer: é porque eu tenho um compromisso de 7h30 e eu tenho que ir. Não, eu não tenho que ir. Eu assumi um compromisso de caridade para comigo, para aqueles que estão lá e para os amigos espirituais que também necessitam. Então não adianta que eu saiba falar a língua dos anjos, não adianta que a gente chegue aqui e faça uma palestra mostrando todo o conhecimento, o entendimento, o estudo que nós fazemos, do que nós aprendemos, mas se vocês saem daqui da mesma forma que vocês chegaram.
nós precisamos tentar modificar. Isso é o ato de caridade. Dentro da palestra, dentro do estudo, modificar aquele que está ali, através dessa caridade, dessa energia. Eu recebi um convite para falar num ato ecumênico da turma de medicina da Facisa, na quarta-feira. Você pode fazer o ato ecumênico? Posso. Quando é? Amanhã. Posso. A gente faz, né? A gente faz, né? Acontece, a gente faz, né? Mas aí eu fiquei pensando, lá vai, mas o que é que eu vou fazer, o que é que eu sei o quê? E aí eu estava já iniciando essa palestra sobre a caridade, eu disse, eu vou usar da caridade, eu vou levar o sentimento para aquelas pessoas que estão ali, aflitas no início da sua vida profissional. E aí a gente tenta utilizar isso. Às vezes as palavras não faz tanto sentido quanto a energia que vai nelas, que toca verdadeiramente. E isso é o que Paulo lembrou aos Coríntios, é isso que a gente lembra aos outros. Eu lembro quando eu era menorzinho, batiam na porta da casa da minha outra avó, aí diziam assim, Dona Maria, sobrou, que eu não sabia o que significava sobrou. Eu fui entender sobrou, tipo, era sobrou comida, né? Porque a gente continua também fazendo a caridade na sobra, naquilo que a gente vai ou jogar no lixo ou e não vai nos fazer falta. Quando a caridade, na verdade, nós precisamos dar daquilo que nós temos, daquilo que é nosso. Essa é a verdadeira também caridade, porque está aí intrínseco também esse sentimento. E aí posteriormente Paulo continua dizendo, né, se eu tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência e toda a fé, de tal maneira que conseguisse transportar as montanhas, se não houver amor, também se não houver caridade, de nada adianta. Hoje nós temos as questões mediúnicas, as reuniões mediúnicas, as profecias que são feitas. Nós temos essa sabedoria toda, nós conhecemos toda a ciência, nós estamos numa evolução intelectual tão rápida, tão dinâmica. Nós temos tanto conhecimento e tão pouco benefício para dar ao outro. Quem é atendido às vezes nas redes públicas, no sistema público, sabe disso. A gente não tem mais a tranquilidade de receber um auxílio verdadeiro, um auxílio caridoso, né? Então, nós também temos a questão dentro das casas espíritas mesmos, os médiuns se utilizando muito mais, sendo mais soberbos, na verdade, do que responsáveis dentro da sua atividade mediúnica, fazendo daquilo uma espécie para que consiga se vangloriar, e não, na verdade, para auxiliar o outro, para usar daquilo para a caridade, saber utilizar aquilo para a caridade, para a ajuda, né? Utiliza às vezes de uns mistérios, utiliza às vezes de umas ameaças, chega às vezes, aí diz, você sabe que o rapaz é médium, falando, rapaz, se eu fosse tu, aí eu diga logo, pelo amor de Deus, porque nós achamos que as coisas são assim. Mas às vezes essa pessoa, sabendo da posição que ela se encontra, ocorre disso. Então, de que adianta nós termos a sabedoria, como dizia a irmã Alia Pinheiro, lá do Fraternidade Sem Fronteiras, que ajuda, os PH-deuses, né, que existem. De que adianta tanto entendimento se nós não colocamos esse entendimento em prol do outro, na ajuda para com o outro? Para que nós estudamos? Para que nós nos formamos? Para que nós adquirimos o nosso diploma, se não for no auxílio do outro? Mas nós ainda pensamos de forma egóica apenas no nosso lado material, apenas na nossa ascensão e nos nossos diplomas. E aí, aqui no Vinha de Luz, Emmanuel nos fala sobre a caridade essencial, o que seria a verdadeira caridade, a caridade que nos liga a Jesus, a caridade que nos liga a Deus, que nos faz maior. A caridade que nós façamos ao outro, nós também estamos fazendo automaticamente a Deus. Nós estamos limpando o nosso próprio egoísmo. Então precisamos utilizar esse amor em atividade.
A caridade nada mais é do que o amor em atividade, é a prática. Ninguém faz caridade de braços cruzados. Ninguém faz caridade parados. A caridade, ela é ativa. Ela necessita de ser feita. Como também Emmanuel nos fala no livro Pão Nosso, no capítulo 31, quando fala sobre a caridade. Quando ele diz que o início de estender a mão para o outro já é uma possibilidade de caridade. Mas nós precisamos estar com o espírito todo na caridade. Através da fala, através da escuta, através da permissão, através da proibição. Porque nós precisamos estar sempre em contato com o outro, utilizando. E é por isso que Paulo fala dessa caridade dessa forma. Não a caridade como nós apenas entendíamos, como a caridade de doação. Mesmo a caridade de doação, de conversas, de abraços, de um toque de mão. Mas nós precisamos ter a energia dentro daquilo. E aí ele também nos fala sobre, por mais que eu desse tudo o que eu tenho para os pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade também de nada adiantaria. Ou seja, ele fala aí da caridade material. Mesmo que eu entregue minha carne, mesmo que eu entregue minha matéria, mesmo que eu entregue tudo o que eu tenho, mas se dentro disso eu não tiver caridade para fazer, não vai adiantar. A gente muitas vezes diz assim, não, deixa esse dinheiro aí, esse dinheiro é para a minha parte de filantropia. A gente utiliza até a filantropia, que é diferente da caridade, né? Essa é a minha parte de filantropia aí. Mas nós nem sabemos para onde vai, nós nem sabemos que nós estamos ajudando, nós nem damos energia àquilo tudo. Então a importância, às vezes, mesmo quando a gente vai dar um pão, que esse pão vá com a energia que alimente tanto o seu espírito, como alimenta o seu corpo. E dê o pão necessário. Às vezes, muitas vezes, as pessoas às vezes chegam assim e dizem, ah, mas eu fui dar um pão e o menino não quis o pão, ele queria um pão com manteiga, mas está vendo? E você? Não preferiu o pão com manteiga também? Mas por que ele tem que comer só o pão? Não, eu fui dar um biscoito, ele queria o biscoito recheado. Eu não dou não. Mas por quê? O seu filho não queria o biscoito recheado? Por que ele também não pode querer? É esse ato de entrega. E como se fosse nós. E é para ser nós, porque foi isso que Jesus nos disse. Amar é o próximo como a ti mesmo. Ou seja, faz a caridade do próximo como se fosse contigo. Como se fosse com o teu também. É nisso que nós temos que fazer. A irmã Ali, quando fala do Fraternidade Sem Fronteiras, ela disse algo muito interessante. Ela disse, as pessoas chegam para mim e dizem, por que vocês vão ajudar os meninos na África se no teu bairro tem gente necessitando? Ela disse, onde foi que você não entendeu o que é sem fronteiras? Da mesma forma, para mim é a mesma distância. O irmão que está na África e o irmão que está do meu lado. Porque se eu for ajudar o irmão do meu lado, eu vou me perguntar por que eu não ajudei o irmão que está na África. Porque nós precisamos tirar essas fronteiras, sair disso, fazer a caridade dentro de casa para com o outro também. A gente, quando fala em caridade, é um outro que a gente não conhece, é um próximo que não é tão próximo. Mas nós não fazemos a caridade com o próximo que está ao nosso lado. E aí Paulo também vai continuando dizendo que o amor é benigno, que o amor é paciente, que o amor não é invejoso, que ele não se vangloria, ele não se ensoberbece, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí Paulo chega num ponto bem interessante, porque quando ele diz que o amor tudo suporta, ele nos traz uma ideia de resignação. A caridade vai suportar, mesmo na ingratidão. Porque às vezes nós queremos fazer a caridade e esperamos a devolução. Ah, mas eu fiz tanto por fulano, eu ajudei tanto fulano, e fulano não me devolveu, não reconheceu. Mas a caridade tudo suporta, tudo espera. É aí onde entra a paciência. Tudo espera. A nossa paciência. Veja como dentro da caridade tudo isso está lá.
Porque nós vamos ver em algumas partes do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, algumas instruções dos Espíritos, quando eles colocam a fé acima da caridade, também. E Paulo nos mostra, lá no finalzinho, quando ele diz, permanecem a fé, a esperança e a caridade, o amor. E dentre deles, o maior é a caridade. E nós temos algumas falas no próprio Evangelho que nos mostra a caridade acima, a fé acima. Entretanto, Paulo nos relembra de que se a caridade é o amor em atividade, é natural que a fé esteja abaixo dela. Porque quando a fé está abaixo dela, ele tira apenas daqueles que creem em algo para praticar a caridade. A caridade passa a ser geral. Até aqueles que não têm conhecimento nenhum podem praticar a caridade. O mais ignorante pode praticar a caridade. Aquele que não sabe de nada pode praticar a caridade. Aquele que também está em posição que nós olhamos economicamente, socialmente em desvantagem, pode praticar a caridade. Aquele que está no leito de hospital, necessitando de caridade, também pode praticar a caridade. A história que se tem de que tinham dois rapazes num leito de hospital, e aí todo dia tinha um que estava impossibilitado de ver e o outro estava mais próximo de uma janela. E todo dia o que estava mais próximo da janela acordava e descrevia o cenário que estava lá fora para aquele que estava sem poder ver. Dizia, o sol hoje apareceu assim, as nuvens estão assim. No outro dia ele dizia, hoje está chovendo. Quando era à noite ele dizia, as estrelas estão mais brilhosas, a lua hoje é uma lua cheia. E o outro só escutando. Até que em um determinado dia ele não escutou o outro falando. E quando ele foi perguntado, disseram, não, ele desencarnou. Ele disse, então por isso que ele não me falou mais como é que está lá fora. Aí ele disse, mas como lá fora? Ele disse, porque ele fica perto da janela aí, todo dia eu não posso ver, então todo dia ele me descrevia como está lá fora. E aí disseram, mas aí não tem janela, aí não tem nada. Ele apenas escrevia para você porque ele via mais feliz, mais alegre, mas a doença dele era muito mais avançada do que a sua, e ele desencarnou. Então, dentro do próprio leito de hospital, mesmo na nossa própria dor, nós podemos praticar a caridade para com o outro. Na nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Dizer assim, quando a esposa pede para fazer alguma coisa e a gente não quer fazer, e ela insiste, a gente não quer, e não insiste, tá bom, eu vou. Não vá mais não, porque a caridade já está longe ali. O sentimento de caridade já não existe. Melhor não ir mais. Está indo no automático. Então, quando a gente vai fazer até comida, as pessoas dizem assim, a comida com amor, você pode nem saber cozinhar, mas quando a gente faz um pão com ovo, fica gostoso. Porque o ato de querer auxiliar o outro, querer alimentar o outro, faz com que aquele pão com ovo tenha gosto. E aí, quando ele fala sobre o amor todo suporta, tudo espera, tudo crê, Paulo fala sobre a esperança, mas do verbo esperançar, não daquela esperança que a gente fica esperando que aconteça, mas a esperança ativa. Então Paulo coloca tudo isso, e quando nós vamos até Kardec, no Livro dos Espíritos, falar sobre a própria caridade, Kardec indaga os Espíritos na pergunta 886, o que seria a caridade, como entendia Jesus? E Jesus fala a benevolência com os outros, a indulgência com os erros alheios e o perdão das ofensas. Ora, Jesus em nenhum momento traz de um lado material a caridade, benevolência, indulgência e perdão. E Paulo coloca tudo isso dentro da sua carta aos Coríntios. Ajudai o próximo com ato, com amor, entrega-te. Ontem mesmo eu estava para terminar, disse, hoje eu vou dar uma parada para finalizar essa palestra. Aí liga um primo meu, eu estou precisando dizer o que,
Aí eu olhei para o evangelho, está lá, fora da caridade, bem grandão, não há salvação. Mas tem que ser agora. Não, eu estou precisando. Vou lá. E fui lá, né? Levei esse ato de caridade porque ele precisava de um auxílio naquele momento que ele passava por uma angústia, por uma dor e não sabia como agir, e eu fui lá. Então, quando nós chegarmos à casa espírita, quando chegarmos para o sopão, quando chegarmos para dar os mantimentos para a cesta básica, lembremos do sentimento que nós vamos colocar ali. Lembremos que fora desse amor em movimento não vai haver evolução, não vai haver salvação das nossas próprias imperfeições. Que o único caminho que nós temos é o caminho da luz, é o caminho da angelitude, e que só chegaremos a ela através do outro. Porque, como Jesus nos disse, os maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E amando o próximo como a ti mesmo, estás amando Deus. E é assim onde nós vamos chegar e caminhar, praticar, se doar. Cada fruta que nós pegamos, cada alimento que nós pegamos, quando o menino bater na nossa porta, entregar, se for para entregar, com amor. Não apenas o ato de entregar pelo portão por cima, mas doar naquele alimento e pedir o bom uso daquele. Uma pessoa uma vez foi fazer um tratamento comigo, e no meio do tratamento ele disse, um tratamento de saúde, ele disse: eu posso orar com você aqui? Que eu nem imaginava que ele seguia alguma religião, era espiritualista, ou enfim, acreditava em algo. Eu disse sim, claro. E aí ele fez uma oração, trabalhando em mim, e dizendo naquele momento: eu não vou te curar, usando as palavras do Evangelho, você vai se curar. E eu quero que você se cure, porque eu estudei e me formei para que você se curasse. E é isso que a gente pode ver dentro das profissões, dentro da nossa vida. Em cada ato, pequenino que pareça, nós podemos utilizar a caridade. A todo momento vai ter oportunidade. Não esperemos dizer que quando eu conseguir, que quando eu me formar, que quando eu me aposentar, que quando eu tiver dinheiro, eu vou poder ajudar o outro. Nós ajudamos o outro em casa. Nós ajudamos o outro com o bom dia que nós damos ao outro em casa, cheio de esperança, cheio de paz. Nós ajudamos o outro apenas com a possibilidade de perguntar se ele está bem, se ele quer conversar. Isso é utilizar a caridade. Então não espanta que Paulo tenha colocado na carta aos Coríntios sobre esse tipo de caridade. E não espanta quando Kardec chega a essa máxima, que fora da caridade não há salvação. E quando Jesus nos lembra do bom samaritano, do auxílio que nós temos dado e recebido ao longo dessa existência. E para que a gente encerre, eu ia pedir para Ivan colocar lá a música 10 do 5º CD do Semearte, que foi uma música que foi uma canção que João Paulo musicalizou, intitulada A Carta aos Coríntios, que fala desse recado que Paulo dá a eles, e que essa carta, imaginemos que ela chegou no carteiro da nossa casa, que quando vocês cheguem agora em casa, chegar lá, se não tiver carteiro, esteja por debaixo da porta. Imagine que você abra e que você escute, que você veja que se não tiver caridade, que se não tiver esse amor, de nada irá adiantar.